Bem-vindos de volta. Esse é mais um episódio do Medicina Sem Bula e hoje nós trouxemos um tema muito importante, muito pertinente, que é o câncer coloretal. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial que veio aqui com muito carinho, Dr. Aurélio Carvalhais, e eu vou passar a palavra para o nosso convidado. Bem, boa noite. Quem agradece o convite sou eu, viu, Débora? Estou muito feliz de estar aqui e da gente falar desse tema tão relevante, né, no nosso cotidiano. Bem, como você já disse, eu me chamo Aurélio Carvalhais. Eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois fui para Brasília, fiz residência de clínica médica, depois fiz residência de gastroenterologia no Hospital de Base. Depois fiz algumas, vamos falar, aperfeiçoamentos, né, um fellowship em colonoscopia na Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E estamos aqui para a gente tentar elucidar algumas dúvidas e falar desse tema tão relevante. Doutor, o que é o câncer coloretal e por que ele tem ganhado tanta atenção nesses últimos tempos? Certo. Então, quando a gente fala de câncer coloretal, né, a gente fazendo alusão ao Março Azul, é, o câncer coloretal ou o câncer do intestino, né, intestino e reto, normalmente é uma alteração da mucosa que representa um tumor. Tem tumores benignos, mas falando do câncer coloretal, normalmente é um tumor maligno do intestino. Em relação à neoplasia, né, que é a formação do câncer. Antes de ser câncer, ele é formado um pólipo, né? E o pessoal fala da formação de pólipos intestinais. Qual que é a incidência e a prevalência desses pólipos e como é que essa lesão progride para virar câncer? Então, Débora, normalmente, a, por diversos fatores que vamos falar, é, há uma alteração da mucosa, né? E esse pólipo, que tem várias características, naturezas, tem pólipos benignos e pólipos malignos, né? Que normalmente depende do tempo da evolução, depende do tipo, e alguns mais que outros podem realmente malignizar e devido à cascata de carcinogênese, virar um tumor maligno. Esse tumor, ele evolui de forma súbita ou é progressivo? Ele demora? Como é que funciona? Normalmente, os tumores do cólon, né? A gente até vê que alguns tumores serrilhados do cólon direito, devido a alguma mutação ou alteração epigenética, podem até um tempo mais curto, né? Mais precoce. Mas, normalmente, é, esses pólipos, para virar um tumor, normalmente tem uma média variável, porque tem fatores associados, né? Mas uma média de 10 anos, tá? Então, é uma evolução lenta e gradual. Então, todo pólipo vira câncer ou não? Nem todo pólipo vira câncer. Alguns pólipos são benignos e a gente vai falar, né? Porque pólipos, a depender da característica deles, pólipo, normalmente adenomas, né? Aí a gente vai falar da característica, alguns são vilosos, tubulo-vilosos, né? E que alguns com displasia de alto grau têm maior potencial de malignização. Agora pensando na doença, né, antes dela ser câncer coloretal, quais são os fatores modificáveis e não modificáveis? Débora, essa é uma excelente pergunta, né? Porque hoje, o que a gente percebe, né? Que o câncer coloretal vamos falar assim, é uma doença normalmente relacionada a alto IDH. Como assim? A gente percebe que com a introdução da ocidentalização de uma dieta rica em ultraprocessados, é, o tabagismo, o nível de álcool, a obesidade, a pouca prática de exercício físico, né, o sedentarismo, isso tem aumentado a prevalência do câncer coloretal, né? Eu acho que dos fatores modificáveis, basicamente, são esses. Em relação aos sintomas, muitos pacientes ignoram sintomas iniciais. Então, o que o paciente precisa saber para identificar esses sintomas iniciais e fazer uma prevenção precoce do câncer? Uhum. Outra pergunta muito relevante, né? Quando a gente fala, o primeiro,
que a gente vai comentar do padrão ouro daqui um pouco, é entender que o exame que é o padrão ouro, que a gente vai falar que é a colonoscopia, ela é fundamental para a detecção de câncer precoce. E às vezes, para não falar muitas das vezes, são doenças, não há sintomas, tem um caráter assintomático, tá? Porque normalmente quando a gente vai falar de sintoma específico, que requer uma avaliação mais criteriosa, nós vamos falar de quê? De uma dor abdominal, sangramento, alteração do hábito intestinal, alteração da consistência das fezes, né? Então, isso normalmente a gente já tem sinais que vamos submeter aquele paciente a um exame complementar, né? Então, de sintomas mais específicos e característicos são esses. Porém, temos que ressaltar que a gente vai falar a importância do rastreamento. Por quê? Porque grande parte são assintomáticos. Em relação ao hábito intestinal que você comentou conosco, a partir de quanto tempo que esse paciente deve se preocupar com, por exemplo, uma constipação? Tanto quando a gente fala de alteração para diarreia ou para constipação, eu acho que o mais importante, Débora, é sentar com esse paciente, fazer uma anamnese bem criteriosa e entender que nem sempre a gente tem um prazo específico, a gente não vai dar uma data. Primeiro a gente vai entender se junto com este quadro constipativo há algum fator associado. Eu vou tentar fazer alguma correção, será que não está tendo algum desvio da dieta? O que eu posso tentar melhorar do ponto de vista dietético, do ponto de vista de atividade física, para a gente tentar adequar isso? Será que eu tenho que entrar com alguma fibra? O que eu tenho que tentar fazer a reversão da constipação? À medida que isso pode ter, às vezes, caráter, às vezes até oclusivo, suboclusivo, que pode estar gerando essa constipação, eu acho que aí a gente tem que submeter ele a algum exame de imagem e, quem sabe, colonoscópio. Em relação ao rastreio, a gente sabe que o objetivo, né, principal do rastreio é a prevenção, a promoção e também, né, de certa forma, a recuperação da saúde. Qual que é a importância desse rastreio? Qual é a periodicidade que esse rastreio deve ser feita? E como é que o médico consegue fazer o manejo disso? Então, é sabido que sempre foi advogado da gente iniciar o rastreio com 50 anos de idade. A gente hoje percebemos o quão prevalente está o câncer coloretal, né? Sabemos hoje que, vamos falar a nível Organização Mundial de Saúde, ele é o terceiro mais prevalente. Em algumas regiões, Débora, do Brasil, inclusive, ele pode ser até o segundo, tá? Mas normalmente a gente fala, né? Mama na mulher, né? Próstata no homem, né? Porque normalmente mama, homem é muito raro, né? Então, ele normalmente é o terceiro mais prevalente de ambos os sexos. E em algumas regiões, citando, por exemplo, no Distrito Federal, onde eu fiz a residência, mas Centro-Oeste, Sudeste, às vezes ele torna-se até o segundo, tá? Então, diante dessa prevalência que a gente está comentando, né, tão relevante e associado a esses fatores de risco modificáveis, como foi citado, temos visto que o rastreio está ficando um pouco mais precoce. A gente está orientando, sugerindo até que ele inicie aos 45 anos, tá? Esse rastreio, se a pessoa tiver histórico familiar, essa pessoa ela deve iniciar esse rastreio antes? Como é que funciona em relação a essa questão? De todos, vamos falar assim, de todos os fatores que a gente comentou, agora falando dos fatores imutáveis, né, porque essa carga genética vem de família, esse é primordial. A gente normalmente avaliar um familiar de primeiro grau, né, um irmão, uma mãe, um avô, né, que teve uma história de câncer coloretal. Então a gente mais ou menos, a gente até vê essa história na anamnese. Se o paciente tem uma história familiar, o avô descobriu um câncer coloretal com 50 anos de idade, por exemplo, a gente não vai, às vezes, deixar aquele paciente chegar aos 45. Normalmente, a gente tende a fazer isso 10 anos antes do ano índice da descoberta. Então,
Então, a gente vai propor um rastreio precoce com 40 anos de idade, por exemplo. E pensando num paciente que já tem ali um pólipo que já foi identificado por colonoscopia, como é que é feito esse rastreio? Ele é feito, qual que é a periodicidade de rastreio com um paciente que já possui pólipos? Essa pergunta ela tem várias respostas, né? Então, assim, quando a gente vai falar de pólipo, a gente tem que entender, né? Temos uma classificação, inclusive, chama classificação de Paris, Débora, que a gente vai ver tipo de pólipo, se ele é pediculado, se ele é céssio, se ele é deprimido, se ele tem uma depressão, se ele é levemente elevado. É sabido, Débora, que normalmente esses pólipos, ou quando tem uma lesão mais escavada, ele tende a ter tem aprofundamento da mucosa, né? Pode atingir planos mais profundos, e aí é onde começa a ter, que aí a gente depois pode até falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, tá? Mas o pólipo, ele depende do tipo do histológico que ele é, que a gente vai normalmente fazer a ressecção, que a gente pode falar no tratamento, e a partir do tipo histológico, ele é um adenoma, ele é de alto grau, qual o potencial que ele tem, o tamanho, número, né? Como a gente, por exemplo, pode citar algumas poliposes familiares, a PAF, né? A polipose adenomatosa familiar, e a síndrome de Lynch, que normalmente, né, são essas doenças autossômicas hereditárias, né? A síndrome de Lynch, por exemplo, ela é uma doença não polipóide, mas com alto potencial de virar câncer coloretal. A gente vai mudar essa rastreio. A gente vai começar por volta dos 20 aos 25 anos, e não aos 45 anos, como é proposto naturalmente. E qual que é o padrão ouro para fazer o rastreio do câncer coloretal? Padrão ouro é a colonoscopia, tá? Padrão ouro é a colonoscopia. Por mais que tenhamos outros, né? A gente pode começar de uma forma, isso eu acho que tem que ser disseminado, né? A nível de unidade básica de saúde, os outros colegas, às vezes até começar a fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, fazer um FIT, né? Que é um teste imunoquímico, mas o padrão ouro é uma colonoscopia. Você percebe que existe um certo tabu entre a comunidade masculina para fazer esse exame? Eu acho que é importante a gente falar de colonoscopia para entender o tabu, Débora. Vamos falar assim que ela está disseminada, a colonoscopia, nas últimas 3 décadas. A colonoscopia, vamos falar que foi meio que iniciada na década de 70, mas a disseminação dela começou na década de 90, mais precisamente em 1993. O que é a colonoscopia? A colonoscopia, de um modo grosseiro, é um tubo flexível que tem uma câmera na ponta, né? Na ponta dela, que é introduzida via anal e normalmente percorrida até o seco, né? Então, hoje, através desse aparelho, e obviamente dependendo da expertise do endoscopista, a gente detecta muitas lesões, inclusive lesões diminutas, né? Quanto ao tabu, Débora, infelizmente, né? Eu acho que devagar, com explicações, com maiores orientações, como a gente está fazendo aqui, né? A importância desse podcast para a gente levar informação, a relevância, porque a colonoscopia, Débora, é tão importante que a gente encontra lesões precursoras do câncer. O câncer coloretal, através da colonoscopia, é um dos poucos cânceres que a gente detecta antes de virar uma lesão já maligna. Você detecta ele, uma lesão precursora, que pode ser retirada, evitando, obviamente, um final, né, um final mais triste. E dentro desse contexto de rastreio, o que o senhor considera uma colonoscopia de qualidade? Essa pergunta é muito boa também. Porque quando a gente vai falar de colonoscopia, acabamos de falar o tanto que ela é importante, né? Sabendo que ela é o padrão ouro para detecção de várias, não só focado em pólipos,
A colonoscopia tem várias indicações, né? Mas quando a gente vai falar de o que é considerado uma colonoscopia de qualidade, aí a gente vai falar de, primeiro, do pré-exame. O pré-exame de colonoscopia. Como que você vai abordar esse paciente, até esse paciente que tem um pouco de preconceito para fazer esse exame, que normalmente é um exame invasivo. É inegável que é um exame chato, porque você tem que se submeter a um preparo. E é outra parte importantíssima, Débora, a orientação do preparo. Como que eu vou procurar lesões precursoras, diminutas, às vezes hoje, por conta dos aparelhos, com alta definição, com várias tecnologias, como hoje a gente percebe no mercado, né? A gente tem que ter um preparo muito bem feito, muito orientado. Tanto que a gente tem uma escala de Boston que a gente percebe e pontua por sítios do cólon o nível de qualidade do preparo. Então, a gente vai avaliar isso com o paciente. Se ele entendeu a indicação, se ele entendeu o preparo, né? Mostrar para ele um termo livre, esclarecido, para ele ler esse termo, ele assinar, ele ver, entendeu? E depois que está tudo certo, ele já leu o termo, a gente vai proceder o procedimento. Quando estamos no procedimento, Débora, primeira coisa, quem está fazendo o procedimento? Qual é a expertise que tem esse endoscopista? Né? É sabido que é um exame que não é isento de riscos, então fazer com calma, tentar em até 95% dos exames, que isso é critério de qualidade, chegar até o seco, tá? E tirar o aparelho com calma, ter um tempo de retirada de pelo menos 6 minutos. Agora, continuando nesse assunto, né? Existe uma diferença de lesões de pólipo do lado direito e do lado esquerdo do intestino? Normalmente, o que a gente percebe, né? Quando a gente vai falar de sintomatologia, né? Como a gente comentou, às vezes, Débora, chega para a gente pacientes assintomáticos que simplesmente tem uma solicitação, que é muito comum, anemia esclarecer. Normalmente, o que a gente percebe é que lesões de cólon direito tendem a ter sangramentos mais diminutos, que cursam com essa anemia, né? E normalmente, às vezes com dor, pode ter dor, mas o que que a gente se percebe que lesões do cólon esquerdo, elas cursam mais com sintomas obstrutivos, com sangramentos, então tem sintomas mais exuberantes. Certo, muito obrigada. Agora, em relação ao descoberta. O paciente fez a colonoscopia, diagnosticou um pólipo ali. Como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? Como é que é a conduta na prática? Perfeito. Então, assim, para falar disso, então, assim, ó, a nossa disseminação, primeiro, do exame, submeteu-se o paciente à colonoscopia, né? Como foi dito, hoje, Débora, temos aparelhos, igual uma máquina fotográfica, né? A gente vai falar de HD, né? Que a gente consegue enxergar até a vasculatura da lesão, a gente tem magnificação, a gente tem cromoscopia digital para ver a vascularização, relevo da lesão. À medida que a gente encontra uma lesão suspeita, a gente vai ver o tipo de lesão. Obviamente, Débora, é o que eu te disse lá no início. O objetivo é tentar ver lesão precoce. Pegar um tumor mais avançado, o tumor está ali, você vai ver. Você vai submetê-lo a uma biópsia. Mas normalmente a gente vai ver uma lesão, vai ter uma classificação, essa classificação de Paris. E aí, a depender do tamanho, do número, a gente vai propor uma retirada, né? Uma excisão desses pólipos. De que tipo? Então, primeiro, pólipos mais diminutos, pólipos cesses, vamos colocar em média até 5 milímetros, a gente normalmente submete ele a uma excisão por pinça de biópsia mesmo, simples. Tá? Normalmente gera pouco sangramento, o paciente praticamente não tem queixa, risco mínimo de perfuração. Tá? À medida que esses pólipos, às vezes, pode ter um pedículo mais largo, ou pode ter um tamanho maior, vamos colocar principalmente pólipos acima de 10 milímetros,
Normalmente eu vou tentar fazer a excisão dele por uma alça. Que uma alça nada mais é, Débora, que tipo um lacinho metálico, que eu vou meio que abri-lo e abraçar aquele pólipo, tá? E eu vou meio que estrangulá-lo e até por pressão mesmo deste laço ele é excisado. Em alguns casos, né, ela pode ser uma alça diatérmica, porque o uso da temperatura pode auxiliar, inclusive, por contenção do sangramento. Também podemos falar que, normalmente, pólipos maiores, vamos colocar pólipos já um pouco 20 milímetros, que equivale a 2 centímetros, a gente pode fazer uma mucosectomia. O que normalmente é a mucosectomia? Cada coisa que eu vou falando, Débora, cada tamanho, cada procedimento de excisão gera mais riscos, que a gente depois pode falar. Quando a gente vai para uma mucosectomia, normalmente a gente vai fazer uma infiltração nessa mucosa, levar essa mucosa, meio que descolar da submucosa, e a gente passa a alça com ela descolada e faz a excisão após essa, vamos falar assim, após essa elevação da mucosa. Quando temos aí, quando a gente olha alguma lesão já mais deprimida, a depender do nível de infiltração, né, a gente tem normalmente abaixo de 1000 micras, a gente tem um procedimento que chama ISD, tá? Que normalmente vai ter uma ressecção, tipo, você vai tirar um tapete, um tapetinho com margens de segurança pós-lesão, né? Que é uma dissecção submucosa endoscópica, né? A sigla em inglês. A gente vai usar outros procedimentos, vai usar cautérios, às vezes até facas endoscópicas, e já depende muito mais de expertise do colonoscopista, e, obviamente, quanto maior a lesão, que é quase uma cirurgia endoscópica, Débora, maior risco de perfuração, que é a maior complicação da colonoscopia. Certo. Agora, em relação ainda, né, dentro desse contexto da cirurgia, você mais cedo, né, anteriormente, você comentou sobre o potencial de malignização de algumas lesões. Pelo fato do intestino ser muito vascularizado, isso favorece a progressão da lesão de alguma forma, criando uma circulação ali local, aumentando a circulação em relação aos pólipos? Como é que isso acontece? Uhum. Então, como a gente falou, a gente sempre quer encontrar a lesão mais precoce. Porém, quando a gente tem lesões localmente avançadas, que é um estágio 3, e normalmente lesões estágio 4, né, falando, que já são lesões com caráter mais infiltrativo, eles podem, inclusive, Débora, pegar uma circulação linfática e hematogênica, e inclusive ter disseminação para outros sítios, né? Que aí é onde a gente começa a preocupar com a disseminação, que é a metástase, né, dessa lesão, e realmente o potencial de metastatização das lesões de cólon é muito grande. Todo câncer precisa de cirurgia? Nem todo câncer. Por exemplo, hoje a tecnologia está muito grande, que, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, dependendo da caracterização da lesão, a lesão deprimida que não está tão profunda, ela pode ser excisada por ISD, que é uma dissecção submucosa. E isso vai sim, hoje, está tão efetivo, Débora, que você fazendo um ISD, olhando as margens livres, não tendo acometimento linfonodal, fazendo uma boa avaliação, você deixa de levar esse paciente para colectomia. Então, nem toda lesão vai ser submetida à colectomia. Doutor, como é que a gente consegue fazer a prevenção do câncer coloretal? Quais são os hábitos que o paciente ele pode adquirir, né, hábitos de vida que podem prolongar e prevenir o câncer? Uhum. Débora, principalmente em cima dos fatores mutáveis, né? Que a gente conversou. Como a gente comentou sobre a ocidentalização do ponto de vista dietético. Então, assim, evitar muito ingesta de carne vermelha, os ultraprocessados, o tabagismo, o excesso de álcool, o ganho ponderal, que é a obesidade, o sedentarismo. Então, assim, tudo que você evitar isso,
né, você tende a ter uma prevenção do câncer, tá? Em relação ainda dentro do contexto alimentar, a gente sabe que existem, né, padrões alimentares que são muito inflamatórios, como você comentou em relação aos ultraprocessados. Esse paciente, ele consegue melhorar a qualidade de vida dele com as fibras, tendo uma lesão de câncer coloretal? Uhum. É, quando a gente vai falar de melhora, por exemplo, se você tem uma alimentação mais rica em fibras, folhas, e você regulariza esse hábito intestinal, normalmente você evita lesão de mucosa, e normalmente lesão de mucosa, com o tempo, né, ela pode naturalmente evoluir para carcinogênese. Então, alimentação rica em fibras, Débora, algumas frutas, verduras, isso com certeza tem um fator protetor também. Muito interessante esse comentário que o senhor fez em relação a padrões, né, alimentares. Também tem a questão da atividade física, né? Como é que a atividade física consegue auxiliar esses pacientes? É, do ponto de vista gastrointestinal, Débora, eu falo que a atividade física ela ajuda de múltiplas formas. Se eu estou em atividade física, primeiro eu melhoro meu humor. Eu consigo sorrir mais, eu consigo interagir mais, eu melhoro a peristalse, eu diminuo citocinas inflamatórias, né? Então, assim, ó, é de grande valia, porque hoje eu falo o que tá deixando, o que está colocando esse câncer tão precoce, como a gente viu, né? Aqui no Brasil a gente viu a Preta Gil, né? Faleceu com 50 anos, teve um câncer detectado com 48 anos. Teve aquele, acho que ator de Hollywood, do Pantera Negra, faleceu acho que com 43 anos. Fator genético, eu não sei precisar o que tiveram com eles, que houve com eles, mas com certeza eu acho que terápias saudáveis de vida, prática de exercício, alimentar, vícios, evitar vícios, né? Isso aí com certeza você reduz carcinogênese, né? Uma preocupação muito recente que tem acontecido dentro da comunidade científica é o aumento do câncer coloretal entre pacientes mais jovens, né? Menos que 50 anos. Por que que isso tem acontecido? Pois é, Débora, o que a gente tem visto, né? E realmente o que as diretrizes falam é que é exatamente isso. Você já reparou que nossos avós, a gente parece que era bem menos prevalente naquela época? Por quê? Você não tinha esses alimentos ricos em açúcares, você não tinha esses ultraprocessados, por mais que eles às vezes tinham uma ingesta de carne vermelha, né? Eles tinham uma atividade física mais regular, às vezes não tinham uma ingesta de álcool tão relevante quanto é hoje. Hoje a gente vê os jovens aí, aquele cigarro eletrônico. Então, assim, não tem, o que vai ser desses cigarros eletrônicos daqui a um tempo? Hoje você vê, vamos falar, a garotada de 16 anos aí fumando, né? Então, com certeza, Débora, esses fatores externos, tá? Junto com o sedentarismo e essa alimentação, como eu falei, essa ocidentalizada, está realmente interferindo nisso. O medo da colonoscopia ainda é real dentro do consultório? Todo paciente, quando você fala, olha, a gente precisa passar esse exame, o paciente demonstra algum tipo de resistência? Quando a gente fala de medo, quando quando o paciente vem em consulta com gastro, com coloprocto, com um cirurgião do aparelho digestivo, normalmente, como a gente trabalha com esse meio do aparelho digestivo, ele vai ter normalmente até para rastreio, ele vai às vezes ser estimulado a fazer uma colonoscopia. E a gente tem que hoje estimular os outros colegas que de forma oportunista, a mulher vai na gineco, quantos anos a senhora tem, fulana? 50 anos. Ué, a senhora sabe que o câncer coloretal tem importância? A senhora já fez um câncer coloretal? A senhora já fez uma colonoscopia? Vamos estimular de forma oportunista os outros colegas a fazer, a estimular isso. Isso tem que ser divulgado. Por que isso ainda tem tanto medo? É um tabu, né? E aí eu concordo com você. Ainda, principalmente do sexo masculino, tem esse tabu. Mas à medida, Débora, eu acho que a gente trazer informação real, mostrar o quão relevante é o procedimento de colonoscopia,
que por mãos mais habilidosas o risco é muito reduzido, né? E ele tem o potencial de detecção de lesão precursora, não é nem lesão já com câncer, precursora. E você evitar que aquilo vire um câncer, poxa, eu acho que ninguém vai deixar de submeter, por mais que realmente é um exame invasivo e chato. Você fez um comentário, eu achei interessante. Eu não ia entrar no mérito de saúde da mulher, né? Março Azul, Uhum, mas a influência hormonal também, né, na mulher na pós-menopausa está totalmente associada ao desenvolvimento não só do câncer coloretal, uhum, mas também do câncer de colo uterino. E algumas mulheres, né, que precisam de fazer reposição hormonal, que não são todas, que não o fazem, tem caráter de progressão de lesão, se já tiver predisposição, seja de genética ou uhum. fatores locais ali, da lesão virar um câncer coloretal. Então, muito bacana esse comentário. Tem também essa parte do feedback feminino, né? Muitas mulheres fazem mais o exame do que o público masculino. E o quanto isso é importante, né? Então, a gente vê que é um exame que preconiza qualidade de vida a longo prazo para o paciente, que faz o exame, que avalia, né, como é que está ali o intestino de fato por dentro, né? Então, assim, prevenção precoce, bacaníssimo. Eu acho que o que você falou, Débora, você repara que eu comentei mais cedo aqui no podcast, né? É um exame que, vamos falar, está sendo propagado nas últimas 3 décadas, e mesmo assim, nos dias de hoje, você vê poucos profissionais que fazem perante a demanda, né? Por quê? Hoje nós vemos a pirâmide etária do Brasil que estreitando a base, né? E Invertendo. invertendo. Então, assim, a população está envelhecendo. Se eu tenho uma população envelhecendo, e não adianta, quem quer envelhecer com saudável, seja homem ou mulher, tem que fazer uma hora ou outra uma coloscopia. E não é só uma vez, não, tem que fazer várias vezes, né? Porque a gente tem uma periodicidade a depender do que eu vou encontrar e dos fatores que eu já falei. Então a gente vê regiões mais longínquas do Brasil, né? Imagina como que eu vou submeter aquele cidadão numa região norte, dependendo, né? Então é importante a gente ter essa propagação, mostrar que o benefício supera o risco, entendeu? Só que isso tem que ser de toda forma. Eu, como gastro, eu vou estimular isso lá quando chega no meu consultório. Eu vou perguntar se o paciente já fez, e eu pego com muita frequência. E eu vejo muito paciente que nunca fez acima de 60 anos, né? E a gente tem que propagar isso, tá? Doutor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, o que você diria sobre esse mês, sobre essa campanha de prevenção ao câncer coloretal? Então, eu gostaria de deixar a mensagem que para não falar o único câncer totalmente prevenível, que dá para tirar uma lesão precursora que nem chegou a virar algo mais expressivo. A gente simplesmente coloca um paciente, submete ele a uma colonoscopia, faz uma retirada daquela lesão que talvez daqui a uns anos, como a gente falou, que é uma lesão de um caráter mais insidioso, crônico, que demora, a gente tira uma lesão que às vezes ia colocar um paciente num sofrimento lá na frente. Então, é, eu acho que sempre ter uma conversa amistosa, uma anamnese bem feita, sentar, explicar riscos, mostrar a por que, por exemplo, explicar certinho. A gente vê na prática, Débora, pacientes fazendo, às vezes, colonoscopia com periodicidade muito prolongada e outros muito curtas. Tudo depende dos achados, tudo depende da história clínica que eu estou colhendo com você. Eu estou vendo, você tem uma história familiar, aqui, como que é o seu estilo de vida? Eu já tenho 2 colonoscopias, que ele já não tem pólipo. Será que eu não posso aumentar o tempo desse exame? Né? Outra coisa muito importante que a gente comentou agora, né, sobre a questão do envelhecimento da população, as diretrizes norte-americanas, Débora, a gente começa o rastreio com 45, e que ano que a gente para com elas? 75 anos a gente normalmente para de fazer. Débora, quantos coroa e quantas mulheres com 75 anos que estão assim, ó, com status performance extremamente, vamos falar assim, relevantes. Você vai parar de fazer, às vezes, um exame com aquilo? Não. Colonoscopia, Débora, tem que ser individualizada. Eu tenho que fazer uma história clínica individualizada,
e eu vou submeter aquele paciente, sim, depois dos 75 anos. Hoje, eu vou vendo, sempre olhando as colonoscopias pregressas, o que eu fui achado, mas normalmente, a depender do status performance do paciente, eu vou submetê-lo ele até os 85 anos, tá? Porque estamos vendo que hoje estamos cuidando mais da nossa saúde, estamos procurando envelhecer com saúde, né, Débora? E envelhecer com qualidade, E né, com doutor? qualidade. Pessoal, agradeço vocês. Esse foi mais um episódio de Medicina Sem Bula. Curtam, compartilhem e comentem muito. Beijo.